Olá, pessoal, tudo bem aí? Estão animados? Hoje teve prova Brasil, como é que foram? Paraná. Ah, é, prova Paraná, desculpa aí, ó, já tô na esfera federal aqui. A prova Paraná. Se saíram bem, lembraram de tudo? Talvez bom. na sorte, professor, eles devem. É? Na Ô, sorte. Gabriela, quantos alunos nós temos na turma hoje? Faltou. 30, professor. Tá. Então, gente, eu tenho uma aula aqui que eu preciso fazer, porque para a gente poder encerrar o trimestre, eu tenho que concluir conteúdo. Daí, com aquela história da gente ter algumas atividades aí na escola e não ter tido essas aulas, eu preciso que elas sejam concluídas o conteúdo para que a gente possa encerrar o terceiro trimestre, o segundo trimestre. Então, hoje, a gente vai falar lá, ó, eu fiz são poucos slides, tá? Por quê? Porque eu quero fazer uma atividade em sala, que eu quero que vocês me respondam algumas perguntas. Eu nem terminei de escrever lá ainda, tá? Eu vou colocar depois que a gente concluir essa aulinha. Então, nós vamos falar lá das variáveis que influenciam os fundamentos. Por que nós vamos falar das variáveis? Porque é o perfil do consumidor, né? Essa variável toda é que define que tipo de estratégia a gente vai montar para poder trabalhar com aquele nosso consumidor. Então, lá, ó, nós temos as variáveis, que é o primeiro lugar, que estou lá desde a primeira aula, conversando com vocês, falando dessa variável demográfica. Por que a gente fala biológica? Porque é quase a mesma coisa, né? Que vai trabalhar idade, renda, gênero, estado, família, tamanho de família, né? Então, a gente fala isso biológico, porque você vai trabalhar com a pessoa. Então, nós vamos trabalhar lá, ó. Bem importante, viu? Porque vocês vão ter que lá no terceiro bimestre a gente vai trabalhar muito. Já não mais detalhado. E sim, na hora de elaborar os projetos, de elaborar os planos, nós vamos trabalhar e eu não vou perguntar para vocês que variável é aquela, vocês vão ter que saber, tá? Apesar de que essa é melzinho na chupeta, né? Porque é uma variável demográfica. Logo, lembra o quê? Lembra a população, né? Lembra a comunidade, lembra em torno da escola. E quem está dentro e quem está fora, né? Microambiente e macroambiente. Então, vamos trabalhar lá, ó, vamos detalhar a idade, que pode influenciar preferências de produtos. Óbvio, né? Cada faixa etária tem uma necessidade. Logo, tem um desejo. Logo, tem que ser trabalhado diferenciado para que a gente possa impulsionar o mercado. Você tem que buscar, de acordo com a faixa etária, algo que chame a atenção do consumidor. Depois, nós temos dentro dessa variável demográfica, que a gente já falou 1000 vezes lá atrás, em relação às planilhas, em relação na primeira aula, na segunda aula, na terceira aula, né? Outra variável que leva em conta aí, que também já falamos, é a renda. Por quê? Porque nós temos ali, como aquela separaçãozinha que está ali daquelas pessoas dentro dessa imagem, a gente vai separando por faixa etária. Depois a gente separa por renda per capita, quem ganha, quantos ganham até o salário mínimo, quantos ganham até 2 salários mínimos, quantos ganham mais de 3 salários mínimos. Então, também de acordo com a idade, de acordo com a renda, nós vamos tendo uma variável demográfica, conseguimos traçar, né, uma forma de avaliar esse público. Também outra variável é o gênero, né? O produto que influencia as preferências do produto e a forma como a publicidade deve ser direcionada. Sim, se eu tenho uma quantidade dentro daquilo que eu estou ofertando de produto para o consumidor masculino, ele vai me dar um resultado. Se eu tenho o mesmo para um consumidor, para um público feminino,
Também vai ter, então importa bastante, né? A forma como eu vou trabalhar isso e qual o meu público. Outra variável, o estado civil. Você é solteiro, você é casado, você tem filhos, tem quantos filhos? Quantos filhos menor de 12, quantos filhos maior de 12? Então, o tamanho da família influencia também nessa variável demográfica. Gente, presta atenção aqui um pouquinho. Ô, turma, estão me ouvindo? Presta atenção que daqui a pouco vocês vão responder e vocês vão querer que eu coloque novamente e eu não vou repetir o slide. Outra variável é a percepção do aprendizado, né? O que você pode tirar de positivo e de negativo? Então, a percepção é o aprendizado, moldam como o consumidor interpreta e responde as mensagens do marketing. Como eu vou trabalhar, vai influenciar positivo ou negativamente, né? Se eu vou trabalhar com um público que é um público jovem e vou querer vender para ele um chapéu de velho, óbvio que o retorno não vai existir, não vai acontecer, né? Então, a percepção ali refere-se ao processo pelo qual o consumidor seleciona, organiza e interpreta informações. A forma como um produto ou marca é percebida pode ser influenciado. Aí tem vários tipos ali, né? Eles colocaram vários tipos de publicidade. Branding, publicidade, experiências anteriores. A forma como a gente faz tudo isso, para chamar a atenção. E o aprendizado, como os consumidores adquirem e armazenam informações sobre produtos e marcas. Alguém aí pode me dar um exemplo, por exemplo, como nós estamos falando ali, em relação à informação de produtos e marcas. O marketing pode ser utilizado como uma técnica, como reforço positivo e técnico de aprendizado, associado para influenciar comportamentos futuros. Vocês podem me dar um exemplo, por exemplo, de uma técnica, de algo que seja uma variável do marketing e que a gente consiga ver lá na frente, que de acordo com o crescimento, vai mudando o comportamento do consumidor? Oi! Entenderam o que eu falei? Vai, Marcelo. Eu tô bem, graças a Deus. É isso mesmo? Então me respondam aí. Eu pedi para vocês um exemplo de uma variável que, de acordo com o público, lá na frente, ele vai influenciar mais. Publicidade, ela falou, professora. Falou o quê? Público jovem? Não, Publicidade. gente. Mas veja bem, eu não falei do público. Eu falei assim, uma variável que lá na frente vai influenciar positivo ou negativamente o público, um público. A gente está falando de variável, olha, eu coloquei, deixei aí para vocês. Mídia digital. Isso! É isso aí que eu queria ouvir, entendeu? Qual é a área que ela está influenciando, assim, demasiadamente o público? E lá na frente vai ser positivo e negativo. É exatamente a informação tecnológica. Por quê? Porque a gente não está... Ela está tão avançada, ela está chegando com tanto gás, que lá na frente nós vamos ter dificuldade de lidar com ela. Hoje a gente já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira dentro da internet. Então agora com a inteligência artificial, daí ferrou tudo, né? E é isso que vocês têm que ter noção. Que o que vocês vão produzir, não adianta ler lá na internet e tomar aquilo como verdade. Você vai ter que sempre confirmar se realmente aquela informação que está sendo disseminada dentro da internet, ela é verdadeira. Outra variável, motivação e emoção. Quem compra com emoção aí?
a hora de escolher um presente, compra com a emoção. Hã? Fora um monte ali, ó. Todo mundo, ó. Compra com a emoção? Olha o que está escrito ali, ó. A emoção influencia as decisões de compra e a lealdade à marca. Porém, quando você compra com emoção, qual é o risco de você acertar? Pessoal, quem compra com emoção? Não, eu sei que você compra com emoção, mas eu estou dizendo assim, qual é o risco que você corre? Você sempre acerta quando você compra com emoção? Claro que não, né, gente? Claro que não. Você compra influenciada por uma marca, por uma propaganda, e aí você fica lá motivado, pô, lançou isso, vou lá, chegar lá, nem sempre você sai satisfeita com aquilo que adquiriu. Então, assim, de certa forma, essa variável emoção na hora de você adquirir alguma coisa, nem sempre ela é positiva. Às vezes, corre-se o risco de você lá na frente ficar extremamente decepcionada. Ou, né, tem gente que de repente quer e é exatamente aquilo que queria. Porém, toda vez você tem 50% e 50%, né? 50% de ficar satisfeita e 50% de ficar insatisfeita com aquilo que você adquiriu. Outra variável, atitudes e mudanças de atitudes. Então, lá, são avaliações, sentimentos e tendências de comportamento em relação a algo, que é o que eu acabei de falar, né? Ele pode usar pesquisa e dados para entender as atitudes do consumidor e ajustar suas estratégias para alinhar-se com essas percepções. Então, entender e influenciar atitudes dos consumidores pode ser a chave para o sucesso no marketing. Sim, e talvez não, né? Dependendo do produto, dependendo da forma como ele vai ser apresentado, ele vai ser vendido a ideia, nem sempre a gente vai ter retorno positivo. Chegamos aonde eu queria. Essa variação, tudo que a gente falou em relação à motivação, em relação à emoção, tudo isso, ela é mais forte quando ela cria uma personalidade. Então, lá, a personalidade do consumidor pode influenciar as preferências, comportamentos de compra. Tudo aquilo que a gente já falou lá em relação à variável demográfica, em variação a todas essas ações que o marketing causa, eles influenciam bastante na personalidade do cidadão, do consumidor, do comprador, do cliente, né? Daí aqui a gente tem os traços de como essas personalidades ou como o consumidor se mostra em relação a isso, né? E aí eles colocaram como extroversão ou introversão, ou intrínseco, extrínseco, introvertido, extrovertido. Ou seja, o externo reflete no interior, né? Então, à medida que ele tem personalidade, ele vai fazer valer aquilo que ele tem como sonho de consumo. E a gente tem ali estilo de vida, né? Que inclui interesses, atividades e opiniões, que também podem mudar as preferências de compra. Então, dentro desse traço de personalidade, o estilo de vida é levado muito em conta. E aí a gente volta lá na variável demográfica. Dependendo do local, aonde está, dependendo do produto que você vende, dependendo do público, dependendo da renda que esse público tem, né? O estilo de vida é diferente. Logo,
a propaganda precisa ser diferente, o marketing precisa ser mais trabalhado. Aplicação na prática. Então, para implementar essas variáveis em uma estratégia, ou num projeto, ou num plano de marketing, a gente precisa acompanhar ali, ó, certas segmentações. Segmentação do mercado, comunicação personalizada, marketing emocional e monitoramento de atitudes. Tudo isso aí foi o que vocês viram lá atrás. Mas isso que é importante, que tem que ficar bem claro na hora de você desenvolver ou elaborar um projeto ou um plano, né? Compreender essas variáveis lá, ó, e como elas integram e ajudam a criar estratégias de marketing mais eficazes, né? Então, você constrói algo mais sólido, com mais valor, né? Por que não dizer? Peguem um papel e uma caneta aí. Turma, atividade em sala de aula. Peguem um papel e uma caneta. Gabriela? Gabriela? Oi, professor. Eu tô colocando aí, ó, na tela. Eu tô terminando ainda de escrever aqui, ó. Umas perguntas que eu quero que eles respondam aí no papel e entreguem para você. Tá. A gente não vai conseguir fazer porque eles vão ter que discutir ali. Mas pelo menos as 5 primeiras eu quero que eles te entreguem. E depois a restante eles vão ficar me devendo. Tá. Ei, vocês pegaram? Isso. Gente, eu vou aumentar aqui para vocês irem fazendo as primeiras, porque eu estou terminando de digitar. Ah. Tenha feito. Ó, essas daqui eu quero que vocês me respondam ainda hoje. Ó. Ô, Pro, eles precisam colocar as perguntas ou só coloca as respostas? Não, eles podem colocar resposta 1, resposta 2, 3. Deixa eu apagar aqui. O exemplo ali tá errado, eu acho. Quê? O exemplo ali tá errado, não tá? Entrevista um colega. Ah, explore cada variável. Não. Cite e explique as etapas do processo. Dê exemplos de produto. Aquele do explore mesmo tá certo? Ponto ali? Não, tá errado. É erradíssimo. É porque às vezes o cursor pula aqui. Explore cada variável. Aí. Prontinho, ó. Me responda isso daí, turma.
Ô, Bruno, você tirou as perguntas? Aí. Ai. Não, eu fui lá ver o que você me escreveu aqui. Para ver se era dessa turma. Ô, Pro, então, eu e a Nájila vamos sentar, é que ia ser hoje isso, mas por causa da prova Paraná a gente não conseguiu. Aí eu vou pegar as provas que estão comigo e as notas que estão com ela, pra gente passar tudo certinho, sabe? Ali. Até ela pediu para eu anotar o telefone dela, mas como a gente teve umas outras aulas assim, eu fiquei bem atarefada. Mas eu fechei as notas, eu só preciso, a gente vai recuperar, eu vou colocar um conteúdo lá para a gente recuperar esses que estão com nota baixa, só que eu vou mandar um recado individual, igual eu fiz com análise e planejamento, eu vou mandar direto para eles. Eu já corrigi várias notas lá que vocês me mandaram. Dos trabalhos também, viu, Gabriele? Tá, dos trabalhos eu já fechei lá. Quem me mandou trabalho, eu já lancei a nota. Daí hoje eu vou mandar individual lá, quem está abaixo da média, para a gente fazer uma recuperação. Daí, se me responderem, a gente faz recuperação individual. Essas questões que eu estou disponibilizando aí para vocês me devolverem, elas também podem contar como pontuação para que vocês recuperem nota quem está abaixo da média, tá? Quem está abaixo da média faz direitinho, porque vocês têm uma aula aí, ó, para entregar para a Gabriela e daí eu contabilizo nota para vocês. Quem está com nota baixa também tem a chance de aumentar um pouquinho aí. Copiar aí, eu estou respondendo. Posso tirar um pouquinho dessa página? Vocês aí atrás que estão batendo papo aí, vocês não vão responder essas questões? Espera aí, Pro, que eu vou tirar uma foto aqui para eles, aí você já pode tirar. Tá. Eles estão fazendo, tá? Tá.
Professora, Oi. eu sei que você falou que não ia colocar, mas tem como colocar o slide das variáveis? Porque para responder a pergunta 4, eles não precisam, né? Na verdade, eles não vão conseguir ter todas, né? Aí, na verdade, aí eu não coloquei exemplos nessas variáveis. Eles têm que utilizá-las, porém, deixa eu abrir. Eles têm que utilizá-las, mas olha, ela tá só sintetizada aí. Por isso que tem que, quando eu estou falando, apesar do assunto ser um pouquinho chato, tem que prestar atenção. Por quê? Porque isso vai influenciar na hora de responder ali. Lembra que eu falei com vocês em relação às variáveis demográficas aí, ó, que eu estou pedindo exemplo de produtos que influencia que sofre influência das variáveis, né? Então, por exemplo, a idade é uma variável que ela reflete muito na forma como você vai trabalhar para o consumidor. Por quê? Porque você tem aí aqueles nichos que a gente já trabalhou, que são específicos, né? São grupos fechados, né? E grupos que ainda não são explorados. Então, conta muito aí. E a idade, você pode trabalhar com variáveis de exemplos, assim, inúmeras, né? Que vão desde adolescente a mulheres, a crianças, a bebês, são uma infinita variável que você pode levar em conta para montar um negócio, para montar um projeto. Então, ali tem um exemplo de um consumidor mais jovem que pode preferir mídias sociais, enquanto os mais velhos podem se conectar melhor com meios tradicionais. O que são meios tradicionais aqui em relação à idade, em relação à informação? São jornais, rádio, televisão. Então, são exemplos, né, que influenciam determinado público. Então, a idade conta muito. Que faixa etária vê mais televisão? Que faixa etária ouve rádio? Né? Os jovens já sabem que as redes sociais são o preferido deles, né? É o veículo de comunicação de preferência de um segmento que pode influenciar. Começa a pensar, minha cabeça está voltando a doer. Pessoal, olha, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos lá, vamos descer lá. Por que é importante estudar o comportamento do consumidor? Vocês têm que pensar muito bem para responder essa questão. Não é com 2 linhas que vocês vão responder. Então, quem já entregou aí, não responde de qualquer jeito essa questão do comportamento. Porque a gente teve várias aulas e quando a gente fala estudar o comportamento, ele é muito amplo. Ele não é específico, não é numa determinada variável.
O comportamento dele, ele é influenciado por todas essas variáveis aí. Pela emoção, pela motivação, pela idade, pela renda, pelo gênero. Então, assim, na hora de vocês responderem, quem está respondendo aí, presta atenção. Porque quem sofre essa influência toda com essas variáveis é o consumidor. Então, quando você vai estudar o comportamento dele, você tem que levar em conta como que ele está, que idade ele tem, quanto ele ganha, ele é homem, ele é mulher. Então, assim, aí a gente não tem que trabalhar o produto, mas você pode, por exemplo, dar um exemplo. O homem, por exemplo, em relação vamos usar um exemplo, esmalte, por exemplo. Ele pode até usar base, mas ele não usa esmalte. Então, esse público ali, esse comportamento, ele vai ser referente ao público feminino. Então, você tem que ter, na hora de você for explicar a importância, né, de estudar esse comportamento, você tem que citar ali. Por que você acha que é importante estudar o comportamento da mulher? Levando em conta essas variáveis aí que a gente acabou de trabalhar. Outra coisa, cite e explique as etapas do processo de decisão de compra do consumidor. Quantas etapas nós temos de processo de decisão, gente? Nós estudamos lá atrás. Alguém lembra? Quais são os processos que levam à compra? Oi! Alguém sabe me responder, já que vocês estão aí? Já estão entregando, quer dizer que vocês sabem.
Usando a TV de espelho. Ô, turma! Ei! Eu entendo que hoje vocês tiveram prova aí, que vocês estão mais querendo ir embora. Porém, eu preciso que vocês façam essa atividade antes. Professora, tem alguns só que estão terminando ainda, tá? Mas a maioria fez. E a quarta eu já avisei que não tá certo, mas eles quiseram entregar desse jeito, né? Alguns, não todos. Veja bem, quem está precisando de nota, não deu atenção, vai ficar sem nota. Eu não vou dar nota para vocês só porque vocês escreveram uma linha. Eu quero respostas coerentes, gente. Eu não tô... Vocês são turmas... Vocês estão no primeiro ano, vocês precisam entender que vão ter questões enormes aí para vocês responderem. Então, assim, você tem que pensar antes de responder. Agora, eu vou pegar e... quem começou a entregar, Gabriela, pega um a um aí para poder me responder esses questionamentos que entregaram para você. Pro, eles vão responder aqui agora ou é pra mim te mandar? Não, eu quero entender eu quero que eles respondam para os colegas ouvirem, para ver se eles realmente entenderam. Por exemplo, a importância de estudar o comportamento do consumidor. Não é uma resposta, porque é importante. Eu não quero saber porque é importante. Importante sou eu que estou perguntando. Eu quero que eles me digam aí, de acordo com essas variáveis aí, porque é importante. Professor, eu não consigo. Vai responder primeiro, professor. Professor, quando vai ter a letra? Quando vai ter a letra, não. Quem que vai fazer então? Para que as marcas possam definir ações e estratégias para participar de processos de decisões. Processo de decisões.
Esse você está falando que é importante estudar é importante estudar o comportamento do consumidor. Porque é importante estudar o comportamento do consumidor. Então, para que as marcas possam definir ações e estratégias para participar de processos de decisões. Mas veja bem, o que vocês foram fazer? Vocês foram lá e colocaram uma coisa, veja o que a gente trabalhou. A gente trabalhou variáveis. Esses questionamentos que eu estou perguntando aí para vocês são de acordo com a aula que a gente acabou de explanar, que eu acabei de fazer a explanação para vocês. O que eu falei para vocês lá, o que eu falei para vocês são das variáveis fundamentais para entender o perfil do consumidor. Vocês foram lá, responderam e não me responderam dentro das variáveis. Vocês foram lá, só perguntaram lá, né? Quais são qual é a importância do consumidor? Não é isso que eu quero saber. Eu quero saber em relação às variáveis, tá? Está correta essa resposta? Ela está correta. Porém, o questionamento da pergunta ali é: por que é importante estudar o comportamento do consumidor? É importante estudar o comportamento do consumidor. Por quê? Porque o consumidor, ele está com diversas variáveis que influenciam. Quais são essas variáveis? A idade, o gênero, a renda, a motivação. Então, assim, o que eu perguntei para vocês foi bem específico, foi relacionado à aula que a gente teve aí, em relação ao consumidor. Então, por isso que eu falei para vocês, 2 linhas não é suficiente para vocês responderem. Está errada a tua questão? Tua resposta? Não. Porém, ela está incompleta. Alguém para me responder a 2. Então, é assim, a Gabriela, ela vai tirar uma foto, vai me encaminhar e a gente vai fazer as observações depois, uma a uma. Alguém para me citar e explicar a etapa do processo de decisão? E agora? Tá bom. Teve alguém que pegou o meu, né? Reconhecimento dos problemas, busca de informações, avaliação de alternativas, decisão de compras e avaliação pós-compra. Isso! Esse é o processo. Você tem... É isso aí. Você tem um processo, porque assim, eu não perguntei das variáveis aí, eu perguntei das etapas do processo de decisão. Então, você tem um processo todo formulado antes de você comprar, que você tem que se planejar, depois você tem a compra em si, e depois você tem a pós-compra. Então, assim, esse processo de decisão da compra do consumidor é importante. Algumas é de fácil compreensão, né? E algumas estão incompletas. Alguém agora para me dar exemplo do produto que sofre influência das variáveis demográficas e biológicas. Pô, já falei 2 vezes essa daí, né? Só que eu quero que justifique. Da questão 3, gente. Ah, beleza. Pode falar? Roupas e calçados, onde a visão e a moda daquela região, o estilo, o gosto pessoal, o grupo de amigos com quem convive influenciará diretamente no seu poder de escolha na hora do compra. Ótimo. Também resumido. Deu o exemplo e justificou. Agora, a 4, ela é mais individual. Por quê? Porque você deveria entrevistar um colega e perguntar sobre uma compra que ele tenha feito. Alguém fez uma entrevista? O Fábio vai responder, Pro. Tá. Ok, no caso, eu entrevistei o meu Carlos Eduardo,
a qual tem idade de 15 anos, ok? Ele colocou tanto quanto doces, a qual tem variação de preço de acordo com a matéria-prima utilizada, computador gamer, e varia de acordo com os preços das peças do mercado tecnológico, e o televisão Stars, que também varia de acordo com a moda atual e também com o preço da matéria-prima. Só uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho que também as fraldas se encaixam, já que a distribuição ela varia também de acordo com a taxa de natalidade. Porque se tem mais crianças, né, mais venda e distribuição tem. Quanto menos venda, no caso, também. Acho que isso também seria. A gente vai achar, assim, variáveis ainda que não estão incluídas, essas são as principais, mas a gente vai encontrar variáveis que vão dar um outro diagnóstico para você desenvolver e explicar aí, né? Eu deixei mais para ficar bem, com o intuito de fazer com que vocês entendessem que essas influências, elas são diretas no consumidor. Essas variáveis precisam ser entendidas. Pormenor dessa questão 1, que é mais complexa, que pelo menos quem respondeu aí, você, o que você respondeu na questão 1? No caso, eu disse que a importância do comportamento basicamente é essencial para criar um produto que atenda as necessidades dos clientes e que basicamente melhore as estratégias do marketing, no caso, concreto. Ela ainda está um pouquinho incompleta, né? Mas assim, vocês entenderam a mensagem, então assim, eu queria que vocês refizessem essas questões, dessem uma olhadinha lá na aula, porque eu queria utilizá-las para poder fortalecer um pouquinho, melhorar um pouquinho as notas de quem está precisando aí. E quem também não tem, óbvio, né? Se a tua resposta, que nem essa 4 que você explanou aí, elas forem coerentes, você acaba ganhando mais um pontinho. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Gabriela. Oi, Pro. Eu vou mexer, a gente já encerrou as notas, e aí agora a gente vai trabalhar quem está precisando de nota. Então, assim, o pessoal que está lá, que a gente passou aquelas notas, eles não entraram em contato comigo. Daí, o que eu fiz? Eu já separei tudo, eu tenho separado algumas atividades que são individuais. Eu vou mandar um olá para eles dizendo que eles precisam repor essa nota, a situação que eles estão, e aí eu só não vou ficar correndo atrás deles, tá? Mas eu vou individualmente encaminhar para cada um deles quem precisa de nota, daí se me responder, eu encaminho a atividade para avaliar individual. Você vai mandar hoje, professor? Eu tô com ela pronta, mas como hoje tinha essas atividades aí nas escolas, eu não entrei muito nessa coisa para a gente poder resolver, porque eu tinha que conversar com você e eles estavam focados aí nessa prova, né? Então eu não quis misturar, queria que a cabecinha deles estivesse mais tranquila. Mas agora, como a gente já encerra a semana que vem essa etapa do segundo trimestre, a gente vai fechar as notas, tá? Então você só informa eles que eu vou. Você vai mandar no Flash. Você vai mandar no Flash. Eu vou entrar lá no teu nome, né? Por exemplo, vou entrar no nome do estudante e vou mandar uma mensaginha. Olha, você precisa de tanto de nota. Se você me demonstrar, me responder que você tem interesse em fazer a atividade está pronta, eu te mando. Mas o interesse é teu, não é meu. Eu vou ofertar para você a condição de melhorar a tua nota. Mas o interesse é teu, não é meu. Tá? Você tem que mostrar interesse também. Por quê? Porque todos os outros colegas fizeram as atividades, fizeram as avaliações, então assim, seria injusto eu ficar dando nota sem que vocês tivessem participado, né? Seria injusto com eles, com quem fez. Mas eu estou disposta a ajudar vocês.
Então, assim, me responde lá quando eu mandar a mensagem que eu mando atividade individual para vocês. Beleza? Então, eu vou encerrar, porque eu sei que eles estão alvoroçados aí, queriam ir embora já depois da prova, né? E eu também estou com a garganta estourada, mas eu agora vou falar com vocês lá no mural, tá? E com você não falo, Não eu tem mando aula. mensagem. Eu vou ver os nomes que você me mandou aqui, Gabriela. Tá. Amanhã não tem aula, porque tem jogos, acho que já tá sabendo, né? Não me disseram, não vai ter de planejamento amanhã? Amanhã não tem aula no colégio, porque eles vão ter, tá tendo uns jogos na cidade, os atletas chegam hoje aqui, vai ser alojamento. Ah, é verdade, você comentou a última aula. Ah, tá, eu vou conversar com a Elisângela então e vou informar. Tá bom? Então tá. Ô, pessoal, até logo, até a próxima aula e prestem atenção lá no Class 1, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.